Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu fiz nesse mês de julho. Já faz algum tempo que eu não publico por aqui no canal um vídeo falando sobre as leituras que eu fiz no mês. E eu acho que é um espaço interessante porque eu posso de repente trazer até mais dicas de leituras, além dos vídeos de resenha. Mas de qualquer forma eu resolvi voltar com esse vídeo até para falar um pouquinho mais com vocês, falar de uma forma mais informal sobre as leituras e vamos ver o que dá isso daí. Bom, para hoje então eu separei aqui para vocês 7 leituras, sendo que 4 são livros, aí tem de tudo um pouco, né? Tem literatura nacional, tem literatura portuguesa, tem literatura japonesa e tem literatura norte-americana. E também, além desses 4, tem 3 quadrinhos, sendo que um é um mangá, na verdade, né? E os outros 2, um é um quadrinho francês e o outro qual é? É um quadrinho norte-americano. Mas antes de falar da lista em si, eu queria pedir aqui rapidinho para vocês que se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou se vocês também gostam dos vídeos em geral aqui do canal, das resenhas e coisas assim, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E eu também te convido para conhecer o Instagram, que é @leiaparaviver. O link está aqui na descrição. Eu estou bastante ativo por lá ultimamente, tem dicas de leitura, tem as leituras em andamento, eu estou publicando stories, vídeos, fotos, estou realmente tentando dar um gás ali pro Instagram. Então, se você tiver interesse, o link está aqui embaixo para você seguir. Tá, então agora eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma dessas leituras, dessas 7 leituras. E para começar, vou começar com os livros e também com o livro da literatura nacional. Uma leitura que eu fiz nesse mês de julho foi o Vidas Secas do Graciliano Ramos, escritor alagoano, que é bastante conhecido, né? Esse aqui provavelmente é o seu livro mais famoso. Ele também escreveu São Bernardo e também escreveu Angústia, que eu ainda não li, na verdade. Essa foi a única leitura que eu fiz do Graciliano até então. Ele fala sobre uma família, né? Uma família de retirantes que estavam sofrendo muito por causa da seca. Eles estavam quase morrendo, eles estavam passando um sufoco absurdo e estavam caminhando ali pelo sertão à procura de alguma coisa que pudesse salvar, sabe? Salvar todo mundo ali, porque estava um sol de matar, eles estavam com fome, estavam com sede. E fala um pouco sobre a vida deles e também a vida no caso os personagens é o Fabiano e a sua família, como é que era o nome dela? Era a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo e a Baleia, que é essa cachorrinha aqui que aparece na capa. E fala um pouco sobre a vida deles, sobre um momento posterior a esse sofrimento todo que eles passaram. No momento que eles estavam trabalhando numa fazenda e tal. É um livro bem legal, gostei muito da estrutura dele, que é quase como se fossem contos. Você acompanha tudo que acontece com essa família num determinado momento da vida de todo mundo ali. Mas você acompanha eventos, sabe? Como se fossem pequenos eventos que você vai acompanhando para entender melhor os personagens. É um livro riquíssimo que eu acho que daria para fazer um vídeo gigantesco. O vídeo que eu fiz ficou até pequeno comparado com tudo que se pode falar desse classicão aqui da literatura nacional. É um livro que realmente eu recomendo, principalmente para quem gosta dessa literatura mais voltada para o regional e também para quem gosta da própria literatura do Nordeste, que é muito rica e que aos pouquinhos eu vou descobrindo cada vez mais. Vamos lá então para o próximo livro, que é um livro da literatura norte-americana. Eu tenho a impressão de que esse vídeo aqui vai ficar gigante, hein? Eu tenho realmente a impressão, porque quando eu faço esses vídeos assim sem roteiro, eu desando a falar. Mas vamos lá. O próximo livro é esse aqui, O Sol é para Todos, da escritora norte-americana Harper Lee. Que esse livro aqui é um livro muito legal, ele é muito gostoso de ler, sabe? Você não quer que ele acabe, de tão bom de ler que ele é. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre temas bastante pesados. Eu já cheguei a fazer uma resenha desse livro aqui e é um livro que ele trabalha muito a questão do racismo presente na sociedade norte-americana. Esse livro ele tem o quê? Você tem a narrativa de uma menininha de 6 anos chamada Scout.
E ela fala um pouco sobre eventos da vida dela, sobre a infância dela, sobre as brincadeiras que ela tinha com seu irmão, com o seu amigo, né? Eu nunca me lembro se é amigo ou um primo. E também fala muito sobre isso, sobre a infância dela e tal. E também a relação que ela tem com seu pai, um advogado chamado Atticus, que era um homem com muitos princípios, uma pessoa extremamente correta, uma pessoa muito honesta. E o livro ele trabalha muito, numa primeira parte, num primeiro momento, fala muito dessa relação dela com a família, com os vizinhos e tal. E no segundo momento você tem uma determinada situação que o Atticus, ele por ser advogado, ele vai defender um homem, que é um homem negro, que estava sendo acusado de ter estuprado uma mulher dessa sociedade onde essa menina vive. Uma mulher branca. E aí ele defende esse homem. E por isso ele e a sua família sofrem muitas ofensas, até uma espécie de perseguição, sabe? Por conta de todo o racismo presente naquela sociedade. Outra leitura que eu fiz nesse mês de julho é de um autor que, acredito eu, está entre os favoritos de muitos brasileiros por aí. Inclusive é um dos meus autores favoritos também, que no caso é o José Saramago, e o seu livro, que também acredito eu que é o mais famoso, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Essa minha edição aqui é uma edição até antiga, eu comprei esse livro aqui num sebo. Comprei esse livro num sebo faz muito tempo, muito antes de ter o canal. Eu comprei, mas acabou que ficou aí parado, né? E aí eu resolvi pegar. Na verdade, eu até cheguei a ler uma boa parte desse livro, tá? Mas como eu li há muito tempo atrás, eu acho que eu nem prestei tanta atenção. Eu fui lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acabei não terminando. Mas, de qualquer forma, eu terminei agora. E realmente é um daqueles livros que você simplesmente não vai esquecer. Você não vai esquecer. A partir do momento que você lê isso daqui, você não esquece. A história pode, no decorrer do tempo, ela vai ficando mais uma coisa assim, mais que você não se lembra de todos os detalhes, mas com certeza você vai lembrar de muita coisa, porque é extremamente impactante. É é um livro que, mexe contigo de uma forma diferente, sabe? É um livro realmente impressionante. Ele fala sobre... Eu não sei se dá para chamar isso aqui de uma distopia, mas é um livro que ele tem ele fala sobre uma sociedade que, aos poucos, vai ficando cega. Cega no sentido realmente de cegueira, né? As pessoas não conseguem enxergar mais. Começa com um, depois vai para outro, e para outro, e para outro, como se fosse uma doença contagiosa. Só que não é uma cegueira que deixa todo mundo assim nas trevas, né? Como o próprio Saramago fala. É como se fosse uma claridade. Todo mundo enxerga um branco, sabe? Um mar de leite, como também é citado aqui. E aos poucos vai mostrando todo o caos que a sociedade vai se tornando por causa disso. E como as pessoas vão mostrando, por conta das necessidades e de certos absurdos que são provocados pelo governo, e para controlar, né, a situação, você vai vendo como essas pessoas vão, mostrando o lado mais podre da humanidade. A coisa mais... a podridão máxima mesmo, sabe? É uma coisa que te incomoda, um livro que consegue te incomodar. E eu não quero falar muito dele aqui, porque eu ainda vou fazer uma resenha e vou trabalhar mais detalhes. Mas já fica aqui a dica, se você nunca leu um ensaio sobre a cegueira, você não sabe o que está perdendo. Tem que ler esse livro aqui. É realmente... Eu não sou muito de ficar falando essas coisas assim, de livro fundamental, esse livro é fundamental, mas esse aqui realmente eu acho que é um livro fundamental. É um livro que eu recomendo para praticamente todo e qualquer ser humano. Vamos lá, então, para finalizar a última leitura de um livro que eu fiz e também começar a falar sobre os quadrinhos, o último livro que eu li foi um da literatura japonesa, como eu falei antes, chamado Confissões, de uma escritora conhecida como Kanai Minato. Esse é um livro que é muito fácil de dar spoiler, então eu vou evitar de falar muito sobre do que ele se trata. Eu só vou tentar dar uma ideia geral. Basicamente, esse livro aqui, ele fala sobre uma professora que trabalhava numa determinada escola, mas pediu demissão. Por que ela pediu demissão? Porque a sua filha, uma menininha de 4 anos, ela faleceu. Mas não foi por conta de uma doença, e sim porque ela foi assassinada. A questão é que ela foi assassinada por dois alunos dessa mesma professora. E o livro ele se inicia com essa mulher meio que falando para eles tudo que ela tinha passado, falando para os seus alunos. E no meio desses alunos estavam os assassinos, que ninguém sabe quem são.
mas ela simplesmente ela vai falando, vai conversando com eles, até com uma certa naturalidade com a turma, e fala de toda a situação. Fala do que ela passou, de como ela amava a criança, fala um pouco sobre a sua vida, fala um pouco sobre o assassinato da sua filha. E a partir daí eu já não vou falar mais nada. Eu vou preparar, de repente eu preparo uma resenha desse aqui, sei lá, se vai sair no blog ou vai sair em vídeo, mas aí eu vou fazer uma coisinha mais caprichada, mas por aqui mesmo, falando assim, eu não vou citar mais nada não. Mas você já tem uma ideia, ele tem uma relação muito com a questão da vingança. É um livro que fala muito sobre isso. E é bastante surpreendente, tá? Não é um thriller que, pelo menos no meu caso, não me decepcionou em absolutamente nada, nada mesmo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho dos quadrinhos. Como eu estava falando agora de literatura japonesa, eu vou começar justamente com o mangá. E o mangá que eu li nesse mês de julho foi esse daqui, o Marcha para a Morte, do Shigeru Mitsuki, que escreveu e também desenhou, né? E é um mangá que ele é autobiográfico, mas tem um pouco de ficção. E no caso ele fala sobre o quê? Ele fala sobre antes de falar sobre do que ele se trata, é importante dizer um detalhe, que o Shigeru Mitsuki ele fez parte do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. E isso daí é retratado nesse mangá. O que acontece? É um mangá que funciona muito como uma crítica à guerra e também uma crítica ao próprio exército japonês e a algumas das suas posturas muito baseadas em honra, mas que às vezes não faziam muito sentido para a realidade e provocava uma série de tragédias. Então o mangá ele funciona como uma crítica, ele não tem nenhum protagonista, tá? É como se você acompanhasse basicamente todo mundo ali. Você acompanha, se dá para dizer que tem um protagonista, o protagonista seriam os soldados rasos, os que estão sofrendo ali nas mãos dos comandantes. E fala muito sobre isso, sobre a postura abusiva do exército japonês, dos comandantes desse exército. Fala sobre as ordens absurdas que eles tinham que passar. Fala muito também sobre a questão do suicídio, que muitas vezes a gente pode pensar que era algo mais que, sei lá, que era aceitável para os japoneses fazer essa coisa dos kamikazes, por exemplo, né, de se suicidar em prol da honra. Mas que, na verdade, não era uma coisa tão simples assim, não era uma decisão fácil. Ele fala muito sobre isso, dessa questão do suicídio também. Eu vou preparar um videozinho com mais detalhes, trazendo até uma contextualização. Mas já recomendo aqui, é um mangá bem interessante para quem gosta do tema da Segunda Guerra, porque ele te esclarece sobre certas ideias pré-concebidas. E também ele é muito legal para quem nunca leu mangá. É um mangá assim, de uma leitura relativamente rápida e que, apesar do tamanho, sabe, ele não é inundado de diálogos, não tem tantos assim. Não tem muitos diálogos, e eu acho que é uma boa pedida para quem nunca leu mangá. Outro quadrinho que eu li nesse mês de julho foi um que, sinceramente, já se tornou um dos meus favoritos de todos os quadrinhos que eu já li até hoje na minha vida, e já tem resenha aqui no canal. É esse daqui, é o Solitário, que é um quadrinho feito pelo Chaboté, que é um quadrinista francês. Esse quadrinho aqui, como o nome diz, né, é um quadrinho que fala sobre solidão. E fala sobre solidão de uma forma incrível. É um trabalho daqueles que vai te impressionar para valer. E tem pouquíssimos diálogos. Se o Marcha para a Morte já não tem muitos, esse aqui quase não tem diálogo. Mas tem. E são muito importantes para você prestar atenção. Mas, de qualquer maneira, esse é um quadrinho que fala sobre o quê? Ele trabalha... Eu não posso falar muito dele também porque é fácil de dar spoiler, tá? Assim como eu falei na resenha. Mas, para dar uma ideia geral, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre um homem que vive isolado do mundo dentro de um farol. E aos poucos, no decorrer da leitura, nós vamos descobrindo quem é esse indivíduo, o que ele fazia por lá. Eu recomendo muito a leitura desse trabalho aqui do Chaboté, recomendo de verdade. É um dos grandes, sabe? É um dos grandes quadrinhos que eu acho que já foram publicados por aqui no Brasil, assim como, sei lá, como Persépolis, como Maus, como Do Inferno, do Alan Moore, e vários outros, né? Mas das graphic novels, eu acho que essa daqui, ela realmente fica entre as grandes, sabe? É espetacular. Recomendo muito. E também recomendo que vocês deem uma conferida no vídeo, porque lá eu falo em mais detalhes, eu mostro um pouco da arte. Vale a pena, dá uma olhadinha lá depois.
Vamos lá então, finalmente, para acabar essa lista, a última leitura desse mês de julho de 2019, o último quadrinho que eu vou citar aqui para vocês e conversar um pouquinho, foi esse daqui, O Soldador Subaquático. Feito, desenhado e escrito pelo Jeff Lemire, que é um quadrinista norte-americano que eu estou notando que está cada vez mais em evidência. Ele já publicou vários trabalhos, mas esse daqui foi o primeiro dele que eu li, a primeira graphic novel que eu tive a oportunidade de ler alguma coisa do Jeff Lemire. E esse título aqui, O Soldador Subaquático, eu confesso que ele não me chamou tanto a atenção. Mas, dando uma pesquisada, eu vi que esse quadrinho aqui muita gente gosta, sabe? Realmente tem muita gente que adora essa história. E depois de conferir eu vi que, sei lá, eu fiquei com uma certa curiosidade. Aí eu comprei e li ele assim, tipo, num dia só, já fui e comecei a ler, fiquei preso na leitura e não sosseguei até terminar. Eu gostei muito, realmente gostei muito desse trabalho. Ele é bastante melancólico, mas ao mesmo tempo ele consegue trabalhar umas questões que são muito bonitas. Ele fala muito sobre o quê? Ele fala sobre um indivíduo que a sua esposa estava grávida, estava até bem perto da criança nascer, mas ele não conseguia, esse cara, ele não conseguia meio que fixar a sua atenção no presente, naquela situação de que logo ele teria um filho. Ele não conseguia se fixar tanto nisso, ele estava muito preso ao seu passado, a uma determinada história que ele teve com o seu próprio pai. Por isso, muitas vezes, para ficar ali sempre lembrando de determinados eventos, ele optou, por... Ele não é que ele optou, ele viu que esse trabalho que ele tem de soldador subaquático, de ficar lá no fundo do mar, numa plataforma de petróleo, era o trabalho perfeito, porque ele ficava completamente sozinho e poderia meio que refletir o máximo possível sobre essa questão. Mas o livro ele fala muito sobre... O quadrinho ele fala muito sobre memórias. Ele trabalha muito essa coisa das memórias. E de como não vale muito a pena você perder muito, assim, você gastar a sua vida só pensando no passado e esquecer completamente do futuro, esquecer completamente do presente. Acho que essa a proposta principal do Jeff Lemire através dessa obra. E fala muito dessa coisa da relação de pais e filhos, fala muito sobre a questão da mágoa que às vezes você pode ter com o seu pai ou até com qualquer tipo de familiar mais próximo. É um quadrinho muito bonito mesmo. Também pretendo trazer aqui para o canal uma resenha dele, trabalhar mais detalhes, então fica de olho que logo eu devo estar publicando por aqui. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu aproveito, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outras publicações que eu posso fazer ao longo da semana. E se você gosta das dicas de filmes, dicas de leitura, dicas de quadrinhos, se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link de todos esses livros e quadrinhos que eu citei aqui hoje. Aí basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E outra forma de ajudar é através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo em que você pode contribuir com o Leia para Viver num pequeno valor mensal e, além de ajudar o canal, recebe algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida, de se inscrever no canal aqui embaixo e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum desses livros, algum desses quadrinhos e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!